Nesse vídeo, vocês que estão se preparando para uma prova de vestibular ou concurso vão ver o nosso comentário para uma questão de concurso de fácil resolução, pelo menos para o candidato que dominar o assunto de crase. Esse candidato pode e até deve sacar o gabarito dessa questão quanto antes, porque com isso vai sobrar mais tempo para ele resolver o resto da prova, que é cheia de questões mais difíceis, até mesmo de outras matérias diferentes de português. Então vamos lá. Olá pessoal, eu sou o Pedro Grandão, professor de língua portuguesa formado pela PUC do Rio de Janeiro. Começa agora mais uma videoaula do nosso canal Português Papo Cabeça. Em primeiro lugar, inscreva-se no nosso canal para não perder nenhuma das nossas próximas videoaulas e ative o sininho para receber todas as notificações. Nessa aula nós vamos comentar uma questão de concurso relativa ao assunto de crase. Pelo menos quem dominar esse assunto vai poder sacar o gabarito da questão quanto antes. Mas se você por acaso não dominar esse assunto, a nossa sugestão é que você acesse nossa videoaula sobre o assunto de crase, no caso, clicando no link que nós já estamos disponibilizando. E numa questão como essa, a grande vantagem tem o candidato que sacar primeiro o gabarito, já que esse candidato vai ter mais tempo para resolver o resto da prova. Vamos entender. Segue um quadro. Assembleia Legislativa do Estado de Tocantins, Analista Legislativo 2024. Assinale a frase em que a utilização do acento grave, indicativo da crase, é realizada de forma errada. A. Jamais alguém arrependeu de ter-se acostumado a madrugar e a ter se casado jovem. B. Tempo é o suspiro de adeus do sol à terra. C. Saio todos os dias às 5 horas e não permito que o meu trabalho interfira no meu jogo de tênis. D. O momento de extrair uma lição de história está sempre à mão para os sábios. E. Quando assumi 4 anos atrás, estávamos à beira do precipício. Peço para que deem uma pausa antes de ser dado o gabarito. O gabarito é letra A. A pergunta do enunciado é: em qual das alternativas o uso da crase está errado? Vamos supor que você esteja na fase de pré-leitura da prova, a fase em que, de acordo com o método que nós já propomos em outra videoaula, o candidato está fazendo uma leitura prévia da prova como um todo, a fim de avaliar o grau de dificuldade de cada questão. Aí chega nessa questão e vai ler inevitavelmente as alternativas na ordem em que elas aparecerem na questão. A pergunta do enunciado é sobre a alternativa que faz um uso errado do acento grave indicativo da crase. E aí, como que o candidato vai ler primeiro a alternativa A, já vai encontrar nessa alternativa um dos casos de uso proibido da crase que nós aprendemos na nossa videoaula sobre crase. No caso, a crase antes do verbo. É um caso de crase proibida. Então essa alternativa já tem tudo para ser o gabarito. Se alguma outra alternativa contiver um uso incorreto da crase, a questão pode ser anulada. Então, o candidato já pode marcar uma pequena seta ao lado dessa alternativa, antes mesmo de ler as outras alternativas. E olha que esse candidato ainda está na fase de pré-leitura. Então, o candidato ainda pode ler as outras alternativas para conferir se o uso da crase está correto. E, para tanto, ele só vai precisar conferir, quando tiver acraseado, se ocorre a fusão do A preposição ou com o A artigo definido ou com o A pronome demonstrativo. Começando pela alternativa B. Tempo é o suspiro
do adeus do sol à terra. Vejam que essa frase é equivalente a uma outra frase que seria: tempo é o suspiro de adeus do sol ao nosso planeta. Isso é para vocês se lembrarem que o acraseado é o equivalente no feminino à contração ao no masculino, que funde a preposição a com o artigo definindo masculino o ou com o pronome demonstrativo o. Então, o uso da crase nessa alternativa B está correto, o que exclui essa alternativa da condição de gabarito. Vamos agora avaliar a alternativa C. Saio todos os dias às 5 horas e não permito que o meu trabalho interfira no meu jogo de tênis. O termo sublinhado poderia ser substituído pelo termo ao horário das 5 horas. Então a crase nessa alternativa está correta, o que exclui a alternativa da condição de gabarito da questão, porque o enunciado pergunta em qual alternativa ocorre um uso errado da crase. Agora vamos avaliar a alternativa D. O momento de extrair uma lição da história está sempre à mão para os sábios. O termo sublinhado poderia ser substituído por ao dispor, lembrando que essa frase tem sentido figurado. Então, a crase nessa alternativa está correta, o que exclui essa alternativa da condição de gabarito da questão. Por fim, a alternativa é: quando assumi, 4 anos atrás, estávamos à beira do precipício. O termo sublinhado pode ser substituído por ao lado. Então, mais uma vez, o sinal da crase nessa alternativa está correto, o que exclui essa alternativa da condição de gabarito. Lembrando que a questão pede o uso incorreto da crase. Ou seja, a alternativa A, de fato, é o gabarito da questão. Como nós já dissemos, por conter um uso incorreto da crase, no caso, antes de verbo. Como nós podemos ver, o candidato que dominar o assunto de crase vai poder sacar o gabarito quanto antes. E o melhor, antes de passar para a próxima questão, já na fase de pré-leitura. Bem, como nós podemos ver, a sacação do gabarito já é possível depois da primeira leitura, pelo menos para quem dominar o assunto de crase. Com isso, a tendência é que um candidato que tenha o domínio do assunto de crase saque o gabarito o quanto antes e, com isso, vai ter mais tempo disponível para o resto da prova. O nosso canal Português Papo Cabeça antigamente se chamava Aprenda a Língua Portuguesa. Cada vez mais estaremos focados em vocês, que estão movendo a roda da história para que seja criado um futuro melhor para todos. Então, o nosso foco principal continua sendo os vestibulandos, que terão no nosso canal uma fonte importante de estudos de língua portuguesa, onde nós ensinaremos os recursos da nossa língua para que possam, em primeiro lugar, escrever de forma adequada, entre outros textos, a redação do vestibular. Em segundo lugar, para que possam interpretar textos de forma adequada, não apenas numa prova de vestibular ou concurso, mas também na leitura de textos que ajudarão vocês a se manterem atualizados. Cada vez mais nós teremos no nosso canal um Papo Cabeça. Ensinaremos nossa língua sim, mas de forma a estimular a inteligência que nasceu dentro de vocês e que precisa ser estimulada. E a missão do nosso canal é melhorar cada vez mais. Então vocês podem usar a nossa fanpage do Facebook para fazerem qualquer comentário, elogio, crítica ou ainda reclamação sobre as nossas videoaulas. E vocês também podem usar a nossa fanpage do Facebook para pedirem para esclarecer qualquer dúvida que vocês tenham sobre a matéria. E nós agradecemos a todos vocês que estão assistindo às nossas videoaulas. Em especial, nós agradecemos a todos vocês que estão compartilhando nossas videoaulas com outras pessoas. Muito obrigado, porque vocês estão ajudando o nosso canal a ser feito. Pedimos ainda que deixem um like. Muito obrigado e aguardem nossa próxima aula.